os dois montes. Os montes representam Cristo como o Monte Jerusalém e a sua descendência como o Monte Sião. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Zacarias 14:4. Então ele disse que estes são os dois ungidos Cristos, que estão diante do Senhor de toda a terra. Zacarias 4:14. Farás um querubim na extremidade de uma parte, e o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça com propiciatório fareis os querubins nas duas extremidades dele. Êxodo 25:19. E tomei a minha vara graça, e a quebrei para desfazer a minha aliança, que tinha estabelecido com todos estes povos. E foi desfeita naquele dia, e assim conheceram os pobres do rebanho que me respeitavam, que isto era a palavra do Senhor. Porque eu lhes disse, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário, e se não deixai, e pesaram o meu salário 30 moedas de prata. O Senhor pôs de seme da roja, isso o oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então quebrei a minha segunda vara união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Zacarias 11:10-14. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e prenderam sobre ele como quem prendei pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Zacarias 12:10. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será o Senhor, e um será o seu nome. Zacarias 14:9. Certamente as ilhas me aguardarão, e primeiro os navios de Tarsis, para trazer teus filhos de longe, e com eles a sua prata e o seu ouro para o nome do Senhor teu Deus e para o Santo de Israel, porquanto ele te glorificou. Isaías 69. Os sacerdotes judaístas não seguiram o que Moisés alertou. Eles negaram a Cristo, o seu Salvador de consciência. Eis-lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, Moisés, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, ele, Cristo, falar em meu nome do eu sou, eu requererei dele? Deuteronômio 18 e 19. Cristo quebrou a vara de toda a mística lei de Moisés, acabando com a aliança dos povos. Ele acabou com todo o Velho Testamento e seu dízimo. Portanto, quem cobra dízimo é anticristo. Mas seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo velho está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido, segundo Coríntios 13:14. Então os israelitas e seus sacerdotes judaístas negaram a Cristo, que era descendente de Judá, pagaram 30 moedas de prata por sua traição. Conforme a profecia, a irmandade entre Judá e Israel foi quebrada naquele dia, no início da era de peixes de Cristo. Então, depois os judeus foram expulsos de novo de sua terra. Assim, grande parte dos brasileiros é descendente do povo judeu. Muitos de seus ancestrais foram expulsos da Espanha em 1492 depois de Cristo. Os judeus foram expulsos junto com os ocultos descendentes de sangue de Cristo com Maria Madalena. E o dragão irou-se contra a mulher e saiu para fazer guerra contra os demais da descendência dela, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, e se pôs sobre a areia do mar. Apocalipse 12:17. E eles, o dragão, venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte.
Apocalipse 12:11. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida. E entrem na cidade pelas portas das eras. Apocalipse 22:14. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. João 6:54. Os seus descendentes vieram para o sul do ocidente, conforme previsto pelo profeta Zacarias naquele dia da era de peixes de Cristo. Os descendentes de Cristo ressuscitam a verdade de seu Pai no século 21. Depois da era de peixes, depois de 7 eras zodiacais, ou 3,5 tempos da raça ariana, 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. O 8º dia tereis santa convocação, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, dia de proibição, e nenhum trabalho servil fareis. Levítico 23:36. Então, depois do juízo final, 2/3, ou 0,666 de séries ficam presos no seu inferno de juízo falso de consciência, ardendo com a verdade para sempre. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes, ou 0,666 delas, serão extirpadas. E esperarão, mas a 3ª parte restará nela. Zacarias 13:8. E respondendo ele, disseres: em verdade Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Marcos 9:12. E envia-lhe a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o seu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Atoesse 3:20-21. A besta católica e a sua besta imagem protestante inventaram as suas doutrinas judaico-cristãs para enganarem as pessoas. Elas carregam em si mesmas a confusa Babilônia do judaísmo citado no Apocalipse 13:17 de João. Estas idolatram doutrinas e discriminam pessoas contra a razão da realidade da vida. Cristo trouxe a santa verdade. Ele não inventou nenhuma religião. Inventaram várias religiões, mas nenhuma existe na realidade. Todas são mentiras. O religioso é idólatra. Fora do Reino Unido da verdade ficam os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Apocalipse 22:15. Profecias são premonições de fatos. Sem nenhuma religião, as profecias são as próprias provas que a consciência ultrapassa o corpo mortal, comprovando definitivamente a vida eterna. Pecado e injustiça, pois vem de delito. O adulto tem a sua plena liberdade sexual, sem nenhuma discriminação. Misticismo e ignorância é a falta da santa verdade. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-me eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós, sacerdotes, no reino de Deus. Mateus 21:31. Ninguém é melhor que o outro. Cada pessoa é única, incomparável. Portanto, o preconceito é maldade, falta de inteligência. A ilusão de orgulho afasta o ser da realidade da vida. As pessoas nascem puras, sem orgulhos, sem religião nem preconceito, sem pecados, sem dívidas passadas. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino puro, não entrará nele. Lucas 18:17. Pessoas esclarecidas na verdade são inteligentes, puras, santas, perfeitas, intocáveis, imaculadas. Os puros não têm religião, nem seguem guias, nem vão a igrejas, nem fazem nenhum ritual, nem pagam dízimo. A doutrina espírita é falsa. Desde o espiritual reino pretéritos diabos são espíritos impuros soberbos. Por isso eles não encarnam, muito menos poderiam reencarnar.
Espíritos sem juízo no Santo Espírito de verdade não evoluem na unidade do infinito. No reino dos mortos, os espíritos que ressuscitarem de consciência pura só podem encarnar depois do fim do ciclo do juízo final. O ser evolui ou não. Não existe meia salvação de consciência. Digo até que não sairás dali enquanto não pagares. Derradeiro ceitil. Lucas 12:59. Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3:21. Quem tem amor próprio não tem religião. Deus é consciência de amor, não regras inventadas. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Êxodo 14. Portanto, salve-se de juízo, seja puro como Cristo. Daniel, eu sou o que sou sobre tudo, e o próximo como a ti mesmo, sem orgulho, sem religião nem preconceito contra ninguém.